sejam bem-vindos ao programa Café com Direito, o programa que leva informação e cidadania para você. Falando em cidadania, a gente precisa conhecer mais um certo mercado, o mercado de construção civil. O que é que o direito tem a ver com construção civil? E eu digo a você, tudo. Agora, será se a gente sabe os nossos direitos? Será se a gente conhece se existe norma, se existe lei, se existe segurança para nós que somos usuários, somos proprietários de imóveis? Pois é, essas dúvidas a gente vai tirar porque eu fui buscar alguém especialista nesse assunto, que é a doutora Marta Maia, que ela é bacharel em Direito, por isso o tema envolvendo, ela é arquiteta e urbanista e professora da Universidade Maurício de Nassau. Marta, seja muito bem-vinda ao programa Café com Direito. Doutora Sheila, gratidão é o meu nome, por estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouco, falar um pouco da minha experiência, da minha vivência e desse tema que é tão interessante e, de certa forma, desconhecido da maioria das pessoas. Pois é, como eu estava falando referente até a própria introdução, a gente vai falar muito sobre a norma de desempenho. Mas antes dessa norma de desempenho, como é que é esse mercado de construção civil? Como é que ele é regulamentado? Existem outras normas? Como é que é estabelecido essas normas? Existem sim. A construção civil ela é regida por várias normas elaboradas pela Associação Brasileira das Normas Técnicas, né? A ABNT, que rege, que elabora todas as NBRs nos vários segmentos mais diversos possíveis, seja na área elétrica, seja na área hidráulica, hidrossanitária e assim por diante. O leque é vasto em relação a essas normas. E entrou em vigor há quase 3 anos a norma de desempenho, que está sendo super falada, super comentada, mas ainda de muito desconhecimento por parte dos próprios construtores, dos projetistas, das pessoas que atuam na área. É isso que eu ia justamente perguntar. Qual é a delimitação da norma técnica? Até quais são as pessoas que são envolvidas e têm a responsabilidade de conhecer? Claro, todo cidadão deveria, mas quem são as pessoas técnicas que têm que se envolver com a norma de desempenho? Tá. Essa sua pergunta é muito interessante, Sheila, porque quando nós falamos quem são os responsáveis, digamos assim, que estariam contemplados pela norma de desempenho, o leque é amplo, o setor da construção civil é muito amplo. Então, envolvem pelo menos 5 responsáveis. Os projetistas, aquelas pessoas que elaboram projetos, sejam arquitetos, sejam projetistas elétricos, projetistas hidrossanitários. Então, os projetistas, de um modo geral, precisam se inteirar dessa norma. Os construtores também, obviamente, porque eles que vão executar os projetos feitos por essas outras pessoas. Os incorporadores, quando houver essa figura. Os fornecedores, tanto de produtos quanto materiais. E o consumidor final, o cliente, aquele que compra o apartamento. Também tem uma parcela de responsabilidade. Olha aí, tá vendo? Por isso o programa é feito para você. A gente vai ter que entrar nos detalhes e aí muita atenção e quem quiser anotar aí é bom anotar. Por exemplo, quais são as regras que estão estabelecidas nessa norma de desempenho que você considera mais relevante, né, além da questão do prazo, para as pessoas tomarem conhecimento? E aí, especificamente, não vamos para os agentes técnicos, mas para o consumidor final. Tá. A responsabilidade maior em relação a essa norma para o consumidor final é que ele vai ser o fiscal. Olha aí. Então, quando ele adquirir um imóvel, salientando que a norma de desempenho ela só será percebida para edificações habitacionais, sejam casas populares, sejam edificações de habitações unifamiliares ou de múltiplos pavimentos. Não importa se a edificação vai ter 5 andares, 15 andares, 30 andares. Então, a norma de desempenho tem que ser vista para qualquer tipo de edificação habitacional. Então, quando o consumidor final, o cliente, adquire um imóvel desse, ele é o próprio fiscal. Então, ele que vai ter que saber se a
A edificação foi executada conforme os princípios e requisitos dessa norma, para poder depois vir a buscar os seus direitos. E ele é responsável pela manutenção. Então, o pós-obra fica sobre a responsabilidade dele. Se ele não executar a manutenção devida naquele imóvel, ele pode perder a garantia dada pelo construtor. Marta, olha aí, né? A gente gosta de saber dos nossos direitos, mas você acabou de falar de até um termo que as pessoas não se ligam muito, ou não estão muito atentas, que é o pós-entrega, né? Acabei de entregar, estou com a BITS, é como se fosse o único documento necessário que eu tivesse que me preocupar é com a BITS. Então, ele tem que abrir os olhos agora também para a questão da manutenção. E como é que eu vou, né, como consumidora, eu vou saber exatamente como cuidar da minha calha, como eu vou cuidar das minhas pastilhas, né? E até que ponto essa responsabilidade é minha como proprietária da minha unidade, ou essa responsabilidade passa a ser do próprio do condomínio, que aí é de uma coletividade? Veja só, doutora Sheila, em tese o consumidor é leigo. Se ele é leigo, ele não sabe como usar ou manter ou limpar aquele bem. Então, quem tem que dizer isso para ele é o construtor, aquela pessoa que ele adquiriu o imóvel. Então, o construtor, o incorporador, deve entregar o manual de uso, operação e manutenção do imóvel. É um documento técnico que faz parte do escopo de projetos, ele vai ter todas as informações de limpeza de todos os sistemas daquela edificação. Então, esse documento técnico deve ser entregue ao final da obra para o consumidor. Então, ali vai ter todo o roteiro, toda a questão de como limpar o bem, como manter, como zelar. Então, ele tem que fazer aquilo, um roteiro, um passo a passo, com programações programadas, rotineiras, corriqueiras e seguir. Em relação à responsabilidade, o síndico seria responsável pelo zelo, a manutenção e guarda da área comum. Isso está positivado no Código Civil, né? O proprietário, ele é responsável por sua unidade privativa que ele compra, mas ele é corresponsável ou responsável solidariamente pelas áreas comuns junto com o síndico. Então, ele precisa saber que ele tem essa responsabilidade no pós-obra. Olha aí, tá vendo? Cada vez mais responsabilidades para ambos os lados. Mas eu deixei o foco, especificamente essa pergunta, em relação diretamente ao consumidor, né? Que vai ser quem vai lidar com o bem, que vai receber esse bem. Já tem algo parecido no mercado brasileiro em relação a essa responsabilidade? Civil, eu creio que sim, mas eu estou falando dessa responsabilidade de ter esse cuidado da responsabilidade com o manual? Não, na verdade, a norma de desempenho ela é a primeira norma que delega a responsabilidade por um interveniente que não faz parte ali do projeto, né? Do processo, digamos assim. Ele não projetou aquele bem, aquele imóvel, aquela edificação, ele não fez parte do projeto de execução, mas agora ele vai ter que assumir o pós-obra, né? Nós vemos que no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 39, inciso 8, fala que o fornecedor é responsável, ele não pode colocar num produto de mercado, nenhum produto que esteja em desacordo com as normas técnicas expedidas por órgãos competentes e, na ausência desses órgãos, que sejam positivadas pela Associação Brasileira das Normas Técnicas ou Conmetro, que é o conselho que rege essas normas. Então, quando você adquire um apartamento, isso é uma relação de consumo entre o cliente e de longo prazo. Exatamente, é uma relação de consumo. Se é uma relação de consumo, está positivado ali, resguardado pelo Código de Defesa do Consumidor. E tem o artigo 39 para dizer, apesar de ser a norma de desempenho ser uma norma técnica, ela não é lei, não tem força de lei, mas tem essa responsabilidade, ela tem força de lei, porque o artigo 39 deu.
Tá vendo? Vamos ficar aí atento que a gente volta com a professora Marta aqui no próximo bloco. Não saia daí. Hoje o programa Café com Direito, gravado aqui na SCA, no Mobiliário Contemporâneo. Já já a gente volta com o programa Café com Direito aqui na RCTV, que é feita do seu jeito para você. Estamos de volta com o programa Café com Direito e o tema é construção civil. Se liga aí, construtores e também você que é um consumidor desse mercado. A gente já estava aqui falando com a professora Marta Maia e vamos envolvendo outras coisas e principalmente, mesmo depois de toda a introdução falando da responsabilidade do cidadão, tem uma coisa que é importante, professora Marta, a gente comentar, é o que chegou a motivar mesmo essa criação dessa norma técnica, né, que é uma norma de desempenho. Eu vou, antes de responder sua pergunta, só explicar um pouquinho para que as pessoas entendam o que é desempenho, né? Desempenho, a tradução do inglês, vem de performance, e performance é resultado. Então, a norma de desempenho, ela visa, sobretudo, o resultado, o fim. Então, ela não se preocupa com o meio. Não importa o sistema construtivo que você vá, por exemplo, edificar a sua habitação, desde que, ao final, na conclusão dessa edificação, você consiga atender o desempenho, os critérios e os requisitos da norma. Então, já se falava desempenho na Europa desde da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, esse conceito foi introduzido ali pelo ano de 1975, mas a norma ela começou a ser pensada no início de 2000. Justamente porque os órgãos habitacionais que financiavam, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, estavam financiando imóveis que não estavam tendo um critério, um rigor em relação à sua construção. Perceba que uma pessoa que adquire um imóvel desse financiado vai passar quase que a vida toda, doutora Sheila, pagando um imóvel 25, 30 anos. E com 7, 8, 10 anos, esse imóvel já apresentava manifestações patológicas, por uso de materiais indevidos, talvez por falta de má execução, erros de projeto. Então, a Caixa, motivada nessa busca pela qualidade das edificações, quis, junto com a ABNT, elaborar uma norma que regesse isso. Então, essa norma vem sendo pensada há quase 15 anos. Ela teve, inicialmente, uma primeira revisão da norma. Essa exigibilidade foi suspensa por 2 anos, essa norma não entrou em vigor. Foram feitas várias consultas públicas, várias revisões e, de fato, no dia 19/7/2013, portanto, há quase 3 anos, ela entrou em vigor. Então, olha, essa data que você falou aí, que eu quero que você repita, porque é importante para quem comprou, né, um imóvel que está em construção, qual é o termo, qual é a data que ela entrou em vigor? Exatamente. A data que a norma entrou em vigor foi no dia 19 de julho de 2013. Então, olha aí, vão completar quase 3 anos agora em julho. Então, as obras que estão sendo, ou que vão ser entregues, ou que começaram posterior, já teria que ter respeitado essa norma técnica, seria isso? Isso, mas a data limite para a obediência da norma, digamos assim, é se o alvará de construção, emitido no caso pela Prefeitura Municipal, foi expedido após essa data. Até o dia 19/7/2013, todos os alvarás anteriores a essa data não precisam desse rigorosismo em atendimento à norma. Olha aí, então quer dizer que, podemos dizer que o mercado de construção civil, ele vai ter uma qualidade, houve essa motivação, claro, né, a princípio, houve uma necessidade que gerou isso, significa então, as obras que conseguiram esse alvará posterior a essa data, então a gente vai contar com um mercado com mais qualidade. A gente pode afirmar isso? Isso. É o que nós esperamos. Né? O consumidor que vai receber o seu imóvel, que está comprando, está negociando, ele pode estar mais tranquilo, que vai ter, não vão trocar
né? O material, quando te dá um material, a gente tem histórias no Brasil, assim, de atrocidades em relação à qualidade de material, prédios que caem, que desabam. A gente tem construções em orla que não tem a capacidade técnica, né? Para poder, não tem a capacidade técnica para perdurar realmente, né? Porque é um bem de longo prazo, de grande duração, de um tempo largo de duração. Como é que está o nosso mercado em relação a isso? Qual foi a reação? O que se esperar? Como é que eles estão reagindo? Você tocou num ponto super interessante, doutora Sheila. As nossas edificações, elas foram feitas para ter uma durabilidade, uma vida útil de projeto, né? Elas não podem ficar obsoletas com pouco tempo, você não pode descartá-las. Então, eu costumo dizer, pelo menos em minhas aulas, minhas palestras que eu tenho ministrado sobre o assunto, que o tripé que impulsiona o conceito de desempenho é justamente projeto, execução e manutenção. Então, é preciso que haja um equilíbrio muito grande entre esses três grandes blocos: projeto, execução e manutenção, né? Então, muitos construtores têm se preocupado falando em relação às exigências que não vão conseguir atender da norma e tal, mas tem visto isso como uma forma negativa, mas eu diria que não. A norma de desempenho, ela de fato vem para dar mais qualidade e ela vai resguardar o construtor, o projetista e o cliente, o consumidor final. Então, é muito provável que, se executando conforme a norma prescreve, os seus requisitos e tal, as construções vão ter uma qualidade melhor. Lógico que isso é algo que é a longo prazo, né? Porque até o próprio processo de construção, ele da tua área, ele deve, uma construção de um prédio, normalmente 3 a 4 anos. 36 meses, dependendo do tipo do empreendimento, né? Então, assim, são muitas pessoas que estão envolvidas no setor, o tempo também é longo, mas todos dizem ser uma mudança longa, gradual, mas irreversível. Isso então, é bom. É uma questão de que o mercado está ficando mais exigente e aí temos que fornecer qualidade. Com certeza. E a gente espera que o mercado de João Pessoa, né, atenda isso. Nós falamos no primeiro bloco sobre a responsabilidade nesse tripé que você menciona aí, que é essencial, né, para que dê certo a norma de desempenho, da responsabilidade do consumidor, da manutenção, do cuidado dessa responsabilidade que ele tem, né, para não ser ele o responsabilidade por ter dado causa à patologia. Mas e aí? Qual é a restrição e qual é a amplitude da responsabilidade do construtor e do caso do projetista? Ou até, quiçá, da fábrica, né, dos fornecedores dos produtos que irão para a obra? Nós usamos corriqueiramente o termo responsabilidade, mas no direito o termo específico seria incumbência dos intervenientes, porque a norma é uma norma, não é lei. Se fosse lei, seria responsabilidades, mas como é mais comum, a gente acaba falando em responsabilidades. O construtor, ele tem a responsabilidade de elaborar o manual de uso, operação e manutenção. Já falamos sobre então, essa é a responsabilidade da construção, da construtora. Uma das responsabilidades, doutora Sheila, porque a outra responsabilidade é ele determinar e especificar, junto com o projetista, os níveis de desempenho. A norma, ela pede 3 níveis de desempenho. Você pode atender os critérios no nível mínimo, intermediário e superior. Desses, ele tem que atender o nível mínimo. O intermediário e superior não são, digamos, não tem caráter obrigatório, normativo, mas sim informativo. A pessoa o construtor vai atender dependendo da necessidade de um cliente diferenciado. Ou do mercado que ele queira atingir. Ele vai pegar um mercado mais exigente, eu vou dar um produto com a maior qualidade para esse mercado, eu tenho que atender, então, um terceiro nível. E se eu prometer, porque é isso que é interessante, você falou, porque normalmente ela, quando vai vender, ela promete alto padrão de qualidade. Agora, o consumidor já vai ter aí toda uma norma de desempenho, né? Toda essa discriminação, item por item, do que é realmente qualidade e de desempenho, né? Então, a gente vai ter que fazer um breve intervalo, mas a gente vai retornar no próximo bloco e aí, professora, que a senhora esmiúce mais, né?
Porque até então, nesse tripé, a gente só falou mesmo da construtora, do construtor. E a gente vai continuar aqui no programa Café com Direito, conhecendo mais um pouquinho sobre a responsabilidade, quem é responsável referente à norma de desempenho. Já já a gente retorna com o programa Café com Direito. Retornamos e eu agradeço a sua permanência, a sua curiosidade e o seu investimento em conhecimento. E a gente vai retornar aqui com um tema que é a norma de desempenho na construção civil. E a professora Marta, no segundo bloco, já estava desenvolvendo a questão e deixando muito clara a responsabilidade do construtor diante desse tripé, né? E aí a gente já passa para o segundo membro do tripé, que seria os projetistas. Os projetistas agora têm uma responsabilidade muito importante em relação, porque eles vão ter que ser responsáveis pela vida útil desse projeto. O quanto esse projeto que ele está elaborando, que ele está assinando, atestando, por quanto ele vai durar. Então, além disso, o projetista tem que especificar os materiais adequadamente. Só que para isso, ele tem que se socorrer dos fornecedores de material. Ninguém melhor do que um fornecedor de material para dizer o material dele se atende às especificações e exigências da norma, de que forma esse material vai ser limpo, vai ter um uso no pós-obra. Então, ele precisa, junto com o fornecedor, detalhar e especificar bem esse produto para estar colocando nesse projeto, para depois ele não vir a ser responsabilizado, por um eventual dano, porque aquele material, um piso, por exemplo, não atendeu o desempenho de 13 anos no mínimo. Claro. E significa que ele vai ter que colocar, tipo, assim, a data de validade para cada produto, ele tem que ter. Na verdade, vida útil, eu diria. Vida útil de projeto, no mínimo. No mínimo, a norma pede, tem esses critérios. E mesmo se ele não escrever isso, doutora Sheila, no projeto ou no memorial descritivo, está subentendido que ele está atendendo o mínimo da norma, já que ela está em vigor há quase 3 anos. Olha aí, a responsabilidade ficou mais ampla, né? Doutora Marta, a senhora poderia afirmar que, olha bem, a responsabilidade, ela vai gerar uma mudança na fabricação, na preocupação antes de vir colocar um material, um produto no mercado? Eu acho que a mudança é consubstancial. Eu acho que é uma mudança de cultura, não só para o fornecedor de material, que agora vai ter que ter mais critério, o produto que ele está colocando no mercado, ele vai ter que fazer ensaios, testes em laboratórios, simulações do seu produto para ver se atende os requisitos e ensaios que a norma pede. O construtor vai ter essa atenção e essa preocupação maior, o projetista vai ter uma preocupação maior em estar se adequando o que a norma prescreve. Então, todo o setor vai ser envolvido. E é claro, no caso específico, a gente deu até no início o exemplo de uma grande fomentadora desse mercado, que é a Caixa Econômica, também Sim. deve exigir algo desse nível, né? Até para poder cumprir a sua norma. Agora, o ramo do direito, norma, sempre pode ter uma brecha aí, ou para cumprir ou para deixar de cumprir. Ficou alguma que você considera alguma lacuna nessa norma de desempenho? Sim, nós temos percebido que há uma lacuna. Por exemplo, a norma de desempenho, ela é para edificações habitacionais. E aí nós, enquanto construtores, nos questionamos, mas a questão de flats, lofts, kitnets, por exemplo, que são habitações, mas têm um espaço reduzido, entrariam na norma de desempenho? No meu entendimento e entendimento de outras pessoas que estudam, que pesquisam a norma, sim. Porque o caráter que entra, que é levado em consideração, é da permanência. Então, você mora num flat, num estúdio, num loft, o caráter é a permanência, mesmo que ele tenha espaços reduzidos. Então, se o caráter é a permanência, então, por equiparação,
estaria sendo contemplado. Mas, obviamente, nós vamos esperar uma revisão futura dessa norma, né? Nós não sabemos como os juízes podem entender isso não está escrito no corpo da norma, que esses outros tipos de edificações seria não entrariam. Um gênero e esses que você cita, sim, como o flat, não seria uma espécie de... Sim, apesar gênero de não estar positivado lá na norma, né? Outras pessoas questionam, mas você poderia morar num hotel? Mas é habitual morar num hotel? Não, então os hotéis ficariam de fora, né? Hotéis, edifícios comerciais, hospitais, albergues, motéis, porque tem o caráter da transitoriedade. Olha aí, né? Vamos ler a norma e aí quem vai trabalhar diretamente, que são as construtoras, tem que buscar e tem que se antecipar. Sim, sim. A gente acredita que o mercado já esteja fazendo alguma coisa. Quando realmente nós, consumidores, vamos conseguir perceber essa mudança ou mesmo sentir a necessidade de cobrá-la? Veja só, talvez a cobrança da norma de desempenho venha pelo caráter agora do direito, quando as demandas jurídicas começarem a aparecer. Se os consumidores forem mais esclarecidos, souberem dos seus direitos, que existe uma norma de desempenho que deveria estar sendo cumprida e de repente um construtor não atende essa construção a contento e tal. Então, quando começarem a aparecer as demandas jurídicas em relação a essa norma, talvez a gente consiga ver aí alguma jurisprudência nesse aspecto, né? Leva-se um tempo, todos dizem que depois da entrada de vigor, entre 4, 5, 6 anos para o mercado se acomodar, os fornecedores se ajustarem, né? Talvez tenha esse tempo, essa coluna aí, mas eu acho que nesse tempo a gente tem que estar se atualizando, de fato, conhecendo a fundo quem trabalha nessa área, né? Olha aí, um alerta aí para os colegas, né, para os advogados que já atuam nessa área imobiliária, que João Pessoa deu uma crescida muito grande. E eu fiquei feliz de saber que tem um nicho de mercado muito bom em João Pessoa. Os advogados estão atuando muito nessa área, né, de imobiliária. Então, olha, ficar atento, até porque, como a professora aqui, Marta, comentou, vão começar essas demandas para o consumidor final diretamente, 5 anos, pensando que a norma começou em 2013. Agora, se você está advogando, no caso, já advoga para alguma construtora, qual seria o conselho que você daria para esse advogado que já advoga para as construtoras? Na verdade, eu acho que o advogado ele tem que orientar, né, o cliente dele. Então, se as normas estão aí, elas devem ser seguidas, porque as normas são um modelo, uma regra, elas prescrevem boas práticas, uniformizam e consolidam o conhecimento. Então, de fato, é interessante que as construtoras estejam seguindo esses parâmetros, né? Eu costumo dizer que advogados e corretores de imóvel, eles não fazem parte do setor aí das responsabilidades da norma, mas eles têm muita relação com esse ramo. O pessoal do direito vai entrar aí na ausência da vigência, quando a norma não estiver sendo cumprida, entra essa figura do advogado e os corretores de imóveis que podem usar disso como marketing positivo para vendas. Uma construtora pode, de fato, vender isso, doutora Sheila. E entregar, imagina, até a qualidade do material que ele vai entregar, como o manual de normas, né? Isso. Então, assim, tudo isso vai aumentar até a própria qualificação, a qualidade do produto. Professora, fico muito feliz. Até porque a gente está aqui com o programa Café com Direito, adiantando algo, que é o que eu acho fantástico, que conhecimento é isso, a gente tem que se antecipar, tanto porque vai sair mais barato para o bolso, né, de ambas as partes que têm essa responsabilidade. Então, o programa Café com Direito agradece a sua participação. Eu que agradeço, doutora Sheila, a presença aqui, o convite, fico lisonjeada e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizer necessário em relação à norma de desempenho. Tá vendo? E a gente vai disponibilizar aqui o telefone da professora Marta para você esclarecer mais alguma dúvida, até os meios sociais, né, da comunidade social, para você poder esclarecer. E o programa Café com Direito vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais conhecimento jurídico para você.